Vamos lá, bora com informações, notícias do Fluminense neste domingão. Muito bom dia para todo mundo. Seguinte, Campeonato Argentino na última rodada, muitas definições, e aí você talvez vá me perguntar, o que a gente tem a ver com isso? Tem a ver que essa última rodada do Campeonato Argentino vai definir os classificados para a Libertadores no ano que vem e também para a Copa Sul-Americana. Ontem, por exemplo, o River perdeu para o Racing que já não tinha chance ali de título e já está garantido na Libertadores ano que vem, porque ganhou a Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro. O River perdeu e com isso não tem vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores e vai ter que secar nessa última rodada. Vamos lá, times que estão brigando pelo título e que vão afetar e podem afetar a classificação para as duas competições. Vélez, Tajeres e também o Huracan nessa última rodada. O Léo Bertozzi fez esse post aqui no Twitter que resume um pouco a situação para essa última rodada, confirmando aqui, né? Com a derrota, o River perdeu a chance de garantir um lugar na fase de grupos da Libertadores. E aí, qual o cenário para essa última rodada? Com o título do Vélez ou Tajeres? River na fase de grupos, Boca entra na segunda fase, ou seja, o Boca não entraria na fase de grupos, e o Huracan vai para a Copa Sul-Americana. Se o Huracan conquistar o título, o Huracan vai para a fase de grupos, o River vai disputar a fase 2 da Libertadores, ou seja, a pré-Libertadores, e o Boca vai para a Sul-Americana. Aí é que está o detalhe. A gente pode ter, assim como teve esse ano, novamente o Boca na Sul-Americana e talvez no caminho do Fluminense. Esse é o cenário. O detalhe é que o Vélez vai enfrentar o Huracan nessa última rodada, só que joga em casa. Então o Vélez é favorito, também joga para o empate, joga para o empate em relação ao Huracan. E o Tajeres vai enfrentar o Newell's Old Boys em casa. Então essa última rodada do Campeonato Argentino promete. Jogo do Tajeres é amanhã. Já temos garantidos na Copa Sul-Americana dos argentinos. Por que eu estou dando destaque a isso? Porque, além dos brasileiros, em tese, os argentinos são os principais adversários nessa Copa Sul-Americana e tem muitos times fracos. Então, evidentemente, da Argentina pode vir o adversário mais forte. Temos garantidos Godoy Cruz, o Independiente Rede Copas, né, um clube grande, Lanús e União. União que o Fluminense enfrentou naquela Sul-Americana lá em 2022. E aí faltarão dois times da Argentina, que serão ou Boca ou Huracan, dependendo dos resultados, daí um desses dois, ou Defensa e Justiça e Platense, um desses dois a depender dos resultados desta última rodada. Então a Sul-Americana começa já a ficar praticamente definido os times da Copa Sul-Americana, lembrando que o sorteio vai ser somente no dia 19 de março, que é quando a gente vai conhecer os grupos e, portanto, os adversários do Fluminense na primeira fase, e depois a estreia do Sul-Americano está prevista ali para o dia 2 de abril de 2025. Pois bem, ontem ninguém menos que Renato Augusto concedeu uma entrevista à Amazon Prime durante uma transmissão de um jogo da NBA e falou sobre o futuro dele, da carreira. Vai continuar no Fluminense? Vai se aposentar? Vai sair? Olha só o que disse o Renato Augusto. Assim, não quer saber, ano que vem, futuro já está definido? Fica no Flu? Provavelmente sim. Provavelmente o último ano da carreira e tentar fechar da melhor maneira possível e terminar a carreira de uma forma legal. Basicamente o Renato Augusto afirmando que vai encerrar a carreira no Fluminense e não parece nem um pouco preocupado em sair do Fluminense para jogar, para ter minutagem, não parece incomodado com a situação atual, e aí é o risco que você corre, é o que acontece às vezes quando você dá 2 anos de contrato para um jogador já muito veterano em final de carreira. O Renato Augusto, infelizmente, na reta final ali desse ano apareceu, tentou ajudar, mas com muita dificuldade, e fez muito pouco para aquilo que se esperava dele. Eu pelo menos tinha uma expectativa de que ele teria condições de revezar com o Ganso, era essa a minha expectativa, até pela temporada anterior que ele tinha feito para o Corinthians, em 2023, tinha sido um jogador muito importante lá, então sendo um reserva do Cano, eu acreditava que ele teria condições, do Ganso, que teria condições de ser um substituto decente, né, de fazer alguns bons jogos, de ser importante. Isso não aconteceu e nada me faz pensar que vai ser diferente em 2025 com o Renato Augusto estando um ano mais velho. Dificilmente alguém vai fazer uma proposta, dificilmente alguém vai se esforçar para contratar o Renato Augusto
e o Fluminense, se não quiser utilizar o jogador, provavelmente vai ter que pagar um ano inteiro de salário, com o Renato sendo muito pouco ou quase nunca utilizado. Acho improvável que ele consiga uma outra equipe numa Série A de Campeonato Brasileiro, pelo ano que ele fez. Acho bem improvável. E aí, se o Mano Menezes não quiser utilizar, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai ser, infelizmente, eu nem gosto muito dessa expressão, mas acaba sendo um peso morto no elenco, porque é um jogador que tem um salário alto, é pouco aproveitado, custo-benefício é baixíssimo e, infelizmente, o clube tem que arcar com um prejuízo de um contrato que foi assinado pelo próprio Fluminense. Evidentemente, Renato Augusto não colocou arma na cabeça de ninguém para assinar esse contrato, afinal de contas, né? Teve também uma especulação do site RTI, que publicou que o Peñarol está negociando com o Fluminense para levar o Terans por empréstimo lá para o Uruguai. Faria até sentido, porque ele jogou no Peñarol e iria para lá por empréstimo, com opção de compra. Essa foi a informação do RTI, mas até o fim da última semana eu tinha feito uma consulta em relação à situação do Terans e até então nenhuma proposta tinha chegado para ele. Tá? Não sei em relação às sondagens com o staff dele, mas para o Fluminense até então não tinha chegado nada. Então esse cenário, por enquanto, não parece ter mudado. E o Terans, um jogador fantasma no Fluminense em 2024, tem tudo aí para emplacar 2025, ainda como jogador do Fluminense, lembrando que ele tem mais 2 anos de contrato. Vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Áudio. Se você ainda não conhece o trabalho da Mais Áudio, pode clicar aqui e falar com a galera. Se você tem a necessidade, por um acaso, de antecipar o seu FGTS. Tem lá aquele fundo, seu fundo de garantia, que você não usou ainda, que você não pode usar, mas está precisando agora, alguma urgência, um problema de última hora, ou quer fazer alguma coisa com esse dinheiro, um investimento, uma viagem, enfim, seja qual for a sua necessidade, entre em contato com a Mais Ágil, eles fazem isso rapidinho, o dinheiro vai na tua conta. Mais Ágil não tem esse nome por acaso, tem uma equipe lá pronta para te atender e te explicar lá o passo a passo, todos os custos e tarifas envolvidas, só entrar em contato com eles lá, tem uma equipe prontinha para te atender. Eu vou trazer para vocês rapidinho agora uma fala do presidente do Vitória, Fábio Mota, sobre SAF, que eu achei bem interessante. Ela já repercutiu muito em várias torcidas, mas queria trazer aqui porque eu acho que é uma reflexão importante para o que vem por aí no Fluminense. É interessante essa questão da SAF. Primeiro, você tem que ter um grupo sério para tocar uma SAF. O Fortaleza tem um modelo que eu acho primoroso. Já está aí há 2 anos, não é? Já falei isso, vou repetir, tá? O Vasco fez uma SAF de qualquer jeito. Deu no que deu. Cruzeiro já está no segundo dono. Coritiba tem SAF, continua na Série B. Não é? Bragantino, que é uma instituição séria, que é SAF, escapou na última rodada. Então não quer dizer que SAF é sinônimo de certeza que tudo vai dar certo. Na cabeça das pessoas virou uma SAF, amanhã mudou tudo, mudou. O Brasil não tem fair play financeiro. O que é isso? Não tem limite de gastos. E vou dar um exemplo que Pedrinho, presidente do Vasco, um abraço para você, me disse. A 777 chegou no Vasco, certo? Endividou o Vasco, pagou 18% do que largou de dívida, foi embora e a bomba tá aí. É isso que vocês querem pro Vitória? Você tá um aventureiro aqui na cadeira, dizer que vai gastar e fazer um bocado de dívida. Por quê? Porque não tem o que é fair play financeiro. Limite de gasto, fiscalização de gasto. Então qualquer um pode chegar, gastar e largar a bomba aí. Então calma com esse negócio de SAF. Eu não sou contra a SAF. Eu só acho que a SAF do Vitória ela tem que ser uma SAF do tamanho e da grandeza da instituição. O Vitória não é qualquer time. Poucos clubes têm um patrimônio que o Vitória tem. Poucos times têm história. Você pegar a história do Vitória, é o Vitória entregar a qualquer um. Calma. Tá bom. Ó, antes de falar. Não, é uma fala interessante, né? Porque eu acho que. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos sobre SAF, sobre a necessidade da gente entender que de fato é um processo demorado. E tudo bem que o fato de demorar não significa que vai ser bem feito. Tá? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Mas fazer a coisa de maneira apressada, atropelada, a gente já tem exemplos ruins. E o ideal é que a gente aprenda com o insucesso dos outros. Né? O Fluminense, por exemplo, sofreu em 2024. Quase caiu para a segunda divisão. Poderia ter caído. E agora vai ter a chance de mostrar que realmente aprendeu para 2025, com o susto desse ano. Mas poderia ter dado errado, poderia ter acontecido pior. Então a gente já tem exemplos ruins e negativos para não seguir. Exemplos sobre o que não fazer. SAF não é certeza de sucesso. SAF não é
certeza de que vai chegar um investidor incrível, maravilhoso, com disposição para gastar dinheiro, vai fazer grandes contratações de uma hora para outra, vai montar um time super campeão e daí a partir daí vai começar a ganhar tudo. Não é assim. A gente não pode tratar esse tema assim. Está acontecendo, ou melhor, estão acontecendo alguns movimentos nos bastidores do clube, já com conversas, e eu acho que, eu não sei dizer se vai ser janeiro, se vai ser fevereiro, mas ao longo de 2025 teremos novidades sobre esse processo de SAF. E creio que quando a gente conseguir descobrir algo mais concreto, a situação já vai estar bem avançada. E aí que vai ser convocado a aprovação no Conselho, depois a Assembleia Geral, tudo tem todo um rito para ser aprovado uma SAF. E o que a gente tem que se preocupar neste momento, e o clube, o Fluminense, a diretoria do Fluminense, Mário Bittencourt, devem ao Fluminense, ao torcedor do Fluminense, é uma transparência deste processo para que quando o Conselho for votar, quando a Assembleia Geral for convocada, os torcedores tenham a plena noção do que está sendo feito com o Fluminense, do caminho que o Fluminense está tomando. Qual o futuro que a diretoria do Fluminense planeja com esse investidor que vai chegar? Quais os objetivos? Qual o comprometimento com a dívida? Qual o comprometimento com a história do Fluminense? Qual o comprometimento com a competitividade? Com a vontade de ganhar títulos, de fazer um time campeão? Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser falado, porque tem xerém no meio do caminho. Então o Fluminense hoje é um time que tem é um clube que tem uma joia, que pouquíssimos clubes têm. Enfim, são muitos detalhes importantes. A SAF, eu já disse, já cansei de falar, eu sou a favor da SAF, eu não vejo um cenário onde o Fluminense, a não ser num ano de exceção, de fato, de exceção, como foi 2023, de ganhar uma Libertadores e conseguir enfrentar os melhores times, eu não vejo a médio e longo prazo o Fluminense se manter competitivo, continuar brigando por títulos, que é o que tem que fazer, sem conseguir o investidor que venha para sanar as dívidas e, consequentemente, ajudar a montar uma equipe competitiva. E é claro que o Fluminense precisa ser muito criterioso sobre quem vai sentar nessa cadeira. Ainda tem a discussão do modelo, que o Mário disse que não iria fazer uma SAF cedendo os direitos para outra empresa, para esse investidor, sendo a maior porcentagem do clube para esse investidor, o que a gente já falou que é um tanto quanto improvável, é muito improvável que alguém aceite esse tipo de negócio. Mas as coisas estão acontecendo nos bastidores. Seja qual modelo for, creio que seja inevitável o Fluminense se tornar SAF em 2025. E a gente vai ter que cobrar muito, a gente vai ter que ficar muito em cima para entender o que será feito, porque é uma mudança definitiva. A partir do momento que você vende o clube para um investidor, esse processo, normalmente ele não tem mais volta. Está aí o Vasco para provar o contrário. O Vasco recuperou o controle, está com o associativo, mas está com o Pires na mão. Está desesperado para encontrar outro investidor, porque senão não se sustenta. Não tem condição de sustentar. Então, definitivamente, isso não pode acontecer com o Fluminense. É bom a gente ficar atento, ligado, porque, não sei, em breve pode ser um mês, em breve pode ser 2 meses, pode ser 4, 5 meses, mas teremos novidades em relação a essa SAF no Fluminense. Fechou, pessoal? Deixa aí o seu like, por favor, se você gostou do vídeo, seu comentário. Se inscreva aqui no canal. Conto muito com vocês. Tamo junto. Vamos que vamos. Um abraço.